Oi, meu irmão e minha irmã, você que me acompanha aqui regularmente com essa ação de evangelização chamada Música e Músicos. Que bom ter você aqui mais uma vez. Você sabe, né? Toda vez que a gente chega aqui é com a presença especial de algum irmão, de alguma irmã envolvidos com a música católica, sejam instrumentistas, compositores, arranjadores, cantores, bandas, ministérios, produtores musicais, enfim, pessoas que, através da sua vida e da sua fé, nos enriquecem. E hoje não podia ser diferente, a gente vai mergulhar um pouquinho na vida e na missão desse irmão, o Eduardo Cruz, o Dudu, e tem uma razão muito especial dele estar aqui. Vai partilhar muito da vida dele, da missão dele. Ele foi no estúdio desse irmão querido que o nosso irmão Ricardo Sá fez a captação de voz para o projeto Sonho de Israel, que vai ser lançado na Festa da Misericórdia. Essa gravação está indo aqui no final de março e vai abençoar muitas vidas, a gente acredita. E muito dessa bênção passam pela vida desse irmão. O discernimento dele, da sensibilidade musical dele, faz toda a diferença para um projeto de música. E a gente vai justamente bater um papo sobre isso. Bem-vindo, meu irmão. Que bom que você está aqui, alegria. Alegria é minha, Miguel. É um prazer poder falar de Deus, das coisas de Deus, do serviço a Deus. Cara, é sempre um prazer para mim poder falar sobre isso, participar de programas como esse, igual tem iniciativas, né, Legal. que nos aproxima mais ainda das coisas de Deus, né? É muito importante. Eu gosto muito de assistir programas assim, porque a experiência do outro pode edificar minha vida, pode dar um sentido diferente à minha caminhada, à minha jornada, e fazer parte da história de pessoas, da história de missão, de pessoas como você, Ricardo Sá, que estão envolvidos nesse projeto que você já citou aí, o Bruno também. E, cara, para mim é muito importante. Fazer parte da história de um projeto de vocês é muito importante, porque a gente cumpre aí um trecho da palavra que é muito importante também, muito bonito, e sempre nos edifica, que é o Atos dos Apóstolos, né? Os apóstolos, eles eram reconhecidos que eles eram cristãos, por quê? Porque eles partilhavam o pão, a palavra, a vida, e o mais importante, eles se amavam. Então, isso é muito importante para mim fazer parte disso aqui. Não sabe a alegria que está no meu coração pelas essas palavras, para elas serem verdadeiras e de fato, esse espaço aqui é um espaço para a gente crescer juntos. Eu, particularmente, sempre saio enriquecido com a experiência dos irmãos. Eu tenho certeza que também, através do que a gente vai conversar aqui, a minha vida, em primeiro lugar, vai ser edificada, né? E as pessoas que acessarem o nosso bate-papo. Meu irmão, vamos começar então sobre a música, sobre a fé. Como é que essas duas coisas elas se entrelaçaram na vida do Eduardo Cruz? Foram ao mesmo tempo? Primeiro veio a fé, depois veio a música. Primeiro foi a música e aí num segundo momento Deus chegou na sua vida. Partilha para a gente um pouquinho fé e música pelo Eduardo. Como é que aconteceu esse casamento na tua vida? Cara, assim, eu, eu costumo dizer que são degraus. Então, a fé e a música, elas foram como se fosse uma escada cheia de degraus, que eu ainda não, eu olho para cima e vejo que tem bastante degraus ainda para eu subir. E quando eu olho para trás, eu vejo que eu andei um tanto também. Então, eu vejo assim, a fé e a música dessa forma. Aí você me fez uma pergunta legal, né? Quem chegou primeiro, né? Parece que é quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, né? Tipo Mas assim, né, tipo assim, eu acredito que na minha vida, no meu testemunho, foi a fé. Eu fui convidado por um irmão, eu falo irmão porque é meu irmão mesmo, e hoje ele é sacerdote, Padre Maurício, sempre gosto de falar dele, um exemplo para mim, para os irmãos dele, e até hoje, né? Sacerdote da comunidade Providência Santíssima. Hoje ele está em São José dos Campos. Então,
Padre Maurício, beijão aí, sua bênção, tamo junto. Abençoa a vida desse meu irmão Miguel também aqui, ore por nós. Amém. Tomo posse. E, e lá atrás, Miguel, esse Padre Maurício, nós éramos vizinhos de porta. Eu morava num apartamento, nós éramos vizinhos de porta. Então a gente cresceu junto. Praticamente me viu nascer, cuidou, né? Brincava junto, tudo. Ele é um pouco São mais velho. Paulo, né? Isso em São São Paulo. Paulo, isso, São Paulo. Qual Acabei região de São esquecendo. Paulo? Eu aqui falando nas coisas, acabei esquecendo de me apresentar. Gente, eu sou o Eduardo Cruz, Eduardo Silva da Cruz, mais conhecido como Eduardo Cruz ou Dudu também. Você vai ouvir falar muito aí do Dudu. E nascido em São Paulo, criado em São Paulo, moro em São Paulo, zona sul de São Paulo. Hoje eu tenho 40 anos, fiz 40 anos agora em janeiro, e sou casado com a mulher mais bonita do Brasil, do mundo, Denise Aparecida Costa Cruz, que herdou meu nome. E a gente não tem filhos. Tem um trabalho muito importante na igreja, que eu encaro como um trabalho que me provê a minha casa, mas eu também encaro muito como missão, que é ser produtor musical e trabalhar diretamente com a música católica dentro da Pax Produtora. Muitas pessoas conhecem o nosso trabalho, artistas que gravaram conosco e artistas que vão gravar, enfim, vai conhecendo um monte de gente. Então, assim, a Pax Produtora, ela tem essa missão de auxiliar os ministros de música na sua trajetória artística. Uma vez que o próprio Papa escreveu uma carta para nós, chamada Carta aos Artistas, assim, desde então, eu ando com a igreja. Então, sempre que eu vou falar do Miguel, se eu vou falar do Ricardo, que já foi citado aqui, eu vou sempre chamá-los de artista. Quando eu vou falar de mim, eu também me coloco nessa categoria de artista. Porque assim, o Papa nos chamou, e o que de fato nós fazemos é a arte. Nós trabalhamos com a arte, né? Além da missão, a música é uma arte. Então, quando nós encaramos dessa forma, não só a nossa missão ganha um sentido, uma responsabilidade maior, mas também a nossa formação também, né? E, enfim, é isso. Só me apresentando, né? Ótimo. Tem um número super interessante, Miguel, que eu descobri no ano passado que, com a graça de Deus, eu estou chegando aí já aos 1000 fonogramas, 1000 faixas gravadas, produzidas pela Pax. Estamos chegando a 700 e poucas faixas já. Eu não sei o número exato, mas é muita alegria, né? Ou chegar num número como esse. Nosso tantas Pelé coisas, da música católica, glória a Deus. Pelé da... Bendito seja Deus. Pelé, tem muita gente que tem muito mais do que isso aí. Mas, pô, é um número muito interessante, né? Que acabei descobrindo esses dias. E, pô, feliz demais em poder partilhar isso aqui nessa live com vocês todos, na tua live. É um presente para mim também. 1000 frutos, aí, né? 1000 frutos, 1000 bênçãos e multiplicadas por infinitas vezes, né? Porque você perde o controle, o alcance de onde que vai chegar, né? Em que coração que vai chegar esse teu trabalho, né? Esses teus trabalhos. Quantas pessoas não foram atingidas aí por essa... E mais, né? Quantos artistas não foram encaminhados, iniciados aí? Hoje a gente tem vários artistas que começaram na parte produtora e hoje estão aí levando a música católica nas costas mesmo, carregando mesmo. E a gente vai falar sobre eles, vamos compartilhar sobre eles, sobre o papel, né, do teu ministério, né, do teu trabalho também, né, como um tijolinho nessa grande obra de Deus, mas fundamental, né, para que essa graça acontecesse na vida desses irmãos. A gente vai mergulhar nisso. Mas tudo começou lá, então, nessa vizinhança com o futuro Padre Maurício. Começou pois lá. Pois é. E Deus já sabia, né? Deus já tinha no coração dele. Já tinha no coração dele que o Maurício
seria padre, que eu estaria aqui hoje falando sobre isso contigo. E foi quando ele me fez o convite. Olha, vamos lá na igreja. O padre pediu para eu recrutar alguns coroinhas para trabalhar no altar, para auxiliar no altar, tudo. E aí eu era muito novo, eu tinha 11 para 12 anos, 10 para 11. 10 para 11. E os irmãos dele aceitaram, né? Vamos lá e falaram, me incentivaram. Não, vamos, a gente vai estar lá, a gente se ajuda, vai dar certo. Que é o Márcio e o Marcos. Abraço para eles também. E aí fomos os três, né? Lá participar. E assim, sabe? Exatamente. E sabe o que mais me deixou apaixonado pela igreja? Foi que no dia, na primeira vez, porque eu comecei a ir com eles e ficava ali na primeira fileira só vendo como é que eles faziam. Porque eu era o mais novinho dos três, né? Convidados. Então eu fiquei olhando um tempo. E aí, o padre Maurício, ele me deu a alegria da minha primeira missa como coroinha ser uma missa com o bispo. Bispo Dom Emílio, emérito aqui da Diocese de Campo Limpo. E sabe qual foi a grande alegria? Ali eu vi a grandiosidade da igreja. Eu não tinha dimensão, né? Do tamanho, mas eu vi que tinha muito respeito por alguma coisa ainda que eu não sabia o que era direito. Mas eu via que todo mundo tinha muito cuidado com alguma coisa que eu também não sabia o que era. E todo mundo falava do bispo e tudo. E quando eu vi, uma coisa que ficou muito firme assim na minha cabeça, muito presente, me marcou muito, foi na hora da consagração, porque eu sempre vi o padre, e aí em determinado momento o padre ia lá, tal, fazia o momento da consagração, e eu vi o bispo tendo o mesmo carinho que o padre tinha, e ali o que ficou para mim? Que a igreja era uma só. Independente do cargo, né? Porque era o bispo, o outro era padre. Aí o padre Maurício era só um acólito ali, mas todos eles, os três, que eram os cabeças para mim ali, todos eles tinham o mesmo amor pela Eucaristia, o mesmo amor, que aí você traduz isso, é um amor pela igreja. E aí eu senti que eu deveria ter aquilo também. Eu deveria, de alguma forma, ser como eles. Ter aquele respeito, aquele cuidado. E eu lembro que depois disso, nunca mais eu conversava na igreja. Todas as vezes que eu ia na missa, eu via os meus coleguinhas confessando. Que bonito. Por quê? Porque eu senti deles um respeito muito grande por uma coisa que eu não sabia o que era, que depois eu vim a descobrir que é o próprio Jesus, né? Não é uma representação, é o próprio Jesus que está ali. Então, todo o amor, toda a adoração, respeito, carinho, tudo. E depois disso, depois dessa jornada como coroinha, o padre da paróquia, padre Carlos Lousada, abração, padre Carlos, sempre me acompanha até hoje também. Ai, que bom, os trabalhos e tudo. E o padre Carlos, ele falou, olha, a partir desse mês de abril, nós vamos ter uma missa feita pelos jovens, a liturgia feita pelos jovens, a música feita pelos jovens. Então, desse pedido do padre, a gente não podia dizer não, né? A gente aceitou, falou, vamos lá. Mas quando a gente falou pro padre, vamos lá, a gente olhou pro lado e falou, mas eu não toco. Você canta? Não. E agora? Como é que a gente vai fazer? Foi aí que Deus, é claro, ele nunca desampara, né? Ele vai colocando, ele dá o instrumento, mas ele também dá a ferramenta para você poder utilizar, né? Daquele instrumento. Ele dá a base para você poder fazer. A gente ali meio que Samuel e Eli, né? Que a gente até meditou isso nos evangelhos recentes da missa. Que o Senhor dizia, chamava a gente disse, eis-me aqui, mas não sabia da magnitude que isso representava. Mas, mesmo assim, com muita humildade, coração ali tremendo, perna tremendo, tudo. Apareceu alguns irmãos que sabiam tocar, foi aparecendo que sabia cantar, e a partir disso, uma pessoa muito especial na minha vida até hoje, que é o João Faustino,
Ele chegou e falou assim: eu vou dar aula de violão para o pessoal que quiser aprender. Vou dar aula de violão para o pessoal que quiser aprender. E aí eu senti que aquela era a minha deixa, né? Por quê? Aí veio uma coisa de família também. Meu pai é músico, né? Meu pai. Ah, tá com a música. Só que eu tinha um mau relacionamento com a música. Por quê? Porque o meu pai é separado da minha mãe. Mas o meu pai sempre foi muito presente na família, nas festas de família. E aí meu pai, por ser músico, olha o que acontecia quando eu era pequeno. Tinha as festas de família, meu pai vinha para casa para as festas de família. Uhum. E só que quando ele chegava, imagina que você tem um músico na família, você tem um violão ali. O que acontecia nas festas? Meu pai ficava tocando as festas todas. Todas as festas ele tocava, dava Era uma canja ali, e eu não tinha atenção do meu pai. Então, no meu Hum, coração gerou um valor assim, que eu não tenho a atenção do meu pai aqui como eu queria, porque ele fica tocando. Então essa música me atrapalha. Então gerou entendi. isso em mim, entendeu? Sim, sim. E por isso que eu nunca cheguei no meu pai e falei, pai, me ensina a tocar. Nunca, nunca tinha feito isso. E nunca tinha pedido para o meu pai fazer. Associou Ele teria negativamente, né? A música associar a da. música de forma negativa, exatamente. E foi quando eu comecei a aprender a tocar violão. E aí o meu pai viu que eu estava tocando violão. E ele falou, ué, como assim? Do nada você está tocando violão? Tô tocando, aprendi na igreja e tal, aprendendo na igreja. Ele, nossa, que legal. Aí que o meu pai me passou dicas valiosas, assim, de violão Olha, e musicais de forma geral, né? E, enfim, mas não foi nem por via dele, foi por via da igreja, ao serviço à igreja mesmo. e a música E, aí, nesse caso, o violão acabou. Você acha que, de certa forma, houve esse momento da parte negativa e agora uma coisa positiva? Foi uma forma dele se aproximar de você, te passar as coisas. Aí foi um momento também de proximidade diferente, né? De você e seu pai, através da música agora, né? A música não mais separando, mas ele podia te ensinar as dicas, te mostrar, e aí você já tinha ele mais perto de você de uma outra forma. Olha só, né? pois é. É as coisas de Deus, né? E a gente vai vendo essas coisas, vai. Depois, quando a gente atinge mais maturidade, você vai entendendo o cuidado de Deus, né? A É reforma, verdade. isso que você está falando, a reforma, né? É uma De um reforma. relacionamento. E não era ruim, mesmo assim, não era ruim meu relacionamento Sim, com meu sim. pai, não tinha raiva dele nem nada. Mas é que eu tinha problema com a música, né? Sim. Que aí, e aí depois isso também foi sendo restaurado pelas mãos de Deus, o Espírito Santo de Deus. E depois dessas missas, Miguel, surgiu a necessidade de um grupo de jovens também. Foi se criando ali, por que não faz um grupo de jovens? Vamos fazer e tal. E aí fizemos um grupo de jovens e vivemos grandes coisas dentro desse grupo de A gente jovens, está fiz falando grandes aí de que ano, discípulos. mais ou menos, essa época aí do grupo jovem? Foi mais ou menos por volta de que ano, assim? Não precisa ser exato, não, mas mais ou menos, assim. De 93 a 97, por aí. Olha só, e como é que você, enquanto alguém que já estava começando a perceber o poder da transformação da música, né, da fé e da música, né, a música começou já a aproximar ainda mais você do seu pai, você começou ali a se interessar pelas coisas da igreja, tudo crescendo, tudo acontecendo, mas como é que você percebia o cenário musical da época? Vamos começar dentro da igreja mesmo, ou das igrejas, seja igreja católica ou não católica. Você já, como é, tinha alguma coisa que te chamava a atenção naquela época, que batia diferente em você e ajudou a te formar também naquele contexto todo de transformação? Estava sendo operado na tua vida? Como é que era o cenário musical? Como é que você percebia na época a música? Olha, nesse começo, quando eu aprendi a tocar violão, tinha uma banda que, assim, eu. Foi bem no começo da era dos CDs, né?
E isso daí é bem no meio ali bem no início da era dos CDs mesmo. Eu era apaixonado, e sou ainda apaixonado pelas músicas. É que hoje essa banda não existe mais. Mas vou falar o nome dela aqui, você também vai falar, Vai cara, conhecer. com certeza. Que é uma banda chamada Agnus Dei. Agnus Cara, Dei assim, Santos, né? Não é de Santos? pois é, isso, exatamente. Cara, quanto tempo da minha vida eu passei ouvindo os Maravilhosa. discos do Agnus Dei, tirando as músicas para mim, porque eles compunham muito bem para a liturgia. Porque assim, ó, Miguel, tem uma coisa também que a galera, hoje você vê muitos conflitos com relação à música praticada no âmbito litúrgico. Uhum. A gente vê isso, mas é tudo muito recente, né? Eu estou falando aí de 30 anos atrás, menos de 30 anos atrás, né? Essa É questão verdade. da música litúrgica, dessa expansão, né? Do encontro do músico com a liturgia. Então, às vezes, as pessoas criticam, tá tocando música que não é litúrgica. Eu acho que tem que instruir sim, porque eu sou praticante da liturgia, né? Eu toco todos os domingos aqui na minha paróquia São Paulo Apóstolo, aqui na Zona Sul de São Paulo. Todos os domingos, quando eu não estou viajando ou por algum trabalho e tudo, mas se eu não tiver, Escala. Tá pode ter escalado lá. certeza que eu estou aqui todo fazendo meu trabalho para Deus, servindo, porque é o que todo músico precisa fazer. Verdade, irmão. E aí, às vezes as pessoas acabam, por uma informação recebida, por uma informação buscada, acabam esquecendo que nem todo mundo tem acesso às informações. Então, não é um assunto assim um pouco, né, polêmico, mas eu não quero ser polêmico nesse aspecto. Eu só peço um pouco mais de amor ao corrigir, um pouco mais de afabilidade, de sensibilidade ao corrigir uma pessoa que esteja fazendo de forma errada, esteja executando, trabalhando a liturgia de forma errada, e seja assim um tutor, um professor, um amigo, um auxiliar, um instrutor, para que essa pessoa entenda o porquê das coisas, né? Por É que não muito se pode cantar importante. tal música? Por que eu falo isso? Porque eu cantava muita música que não tinha nada a ver na liturgia, enfim. Dá um exemplo que Depois eu você falo, acha hoje. Dá um exemplo aí. olha, eu cantava um Glória, que era assim, Glória, Glória, Ah, Aleluia, sim. cantemos ao Senhor da beleza do que vem. Todo Glória eu cantava isso aí. E tocava, cara. Não dá, né? Então, isso na verdade é uma cantiga de guerra da Segunda Guerra Mundial, da Revolução Industrial Russa. Essa música saiu daí. Mas depois de um tempo que eu fui descobrir, o padre veio me instruir, olha, filho, essa não pode. Então eu sempre fui muito bem cuidado, né? Isso é importante E demais. só em um momento que não, mas também foi bom para mim. A gente vai chegar nisso, porque você falou do cenário da música. Então eu via muito Agnus Dei para tirar as músicas que eram usadas na missa. Eu escutava muito Padre Zezinho na época. Eram poucas pessoas, né? Por exemplo, o Monsenhor Jonas não tinha chego pra gente aqui. Depois de um tempão que chega, Monsenhor Jonas, Canção Nova, aí vem banda, aí vem um Uhum. monte de coisa. Aí vem Vida Uhum. Reluz, tudo junto. Sim. E eu lembro bem, assim, quando eu estava aprendendo a tocar violão, teve um episódio muito marcante para mim, que foi um seminarista que ele olhou para mim, ele tinha uma guitarra e um amplificador. Ele chegou para mim e falou assim, olha, e um livro? Ele chegou com esses 3 itens, olhou para mim e falou, eu vou te dar esses 3 itens, porque eu vejo em você potencial. Mas olha, eu vou te dar isso aqui, é para você estudar, viu? E eu comecei a estudar aquilo assim, exaustivamente. Eu acordava de manhã e já pegava aquele livro para ler, e olha, detalhe, o livro estava em espanhol. Era um dicionário de acordes, feito por uma editora da Espanha mesmo. E ele Uhum. tinha esse livro porque o pai dele era, enfim.
uma história da parte dele e ele acabou sentindo que ele deveria me dar aquilo porque ele viu o potencial em mim. E, e Bacana assim, demais. aquilo foi uma outra responsabilidade dada a mim que eu fui atrás e passava horas e horas até chegar. Eu lembro quando eu cheguei no último capítulo do livro, e eram uns acordes bem complexos, assim, umas coisas bem difíceis que eu nem sabia. Porque assim, eu não conseguia ler o espanhol, obviamente, né? Eu tinha ali meus 14, 15 anos já, 16, mas não sabia, nem passava longe de saber espanhol ali. Eu ia mais no desenho dos acordes mesmo. E ali os dedinhos e tal, tocava, porque a linguagem musical de estudo ela é meio universal, né? Universal. Aham. E aí eu ia mais por nessa estrutura. Então ali eu aprendi muitos acordes, coisa que eu uso até hoje. E, Benção. e aí eu lembro desse episódio que foi muito marcante, porque foi uma confiança, e ali eu vi que foi um preparar de Deus para mim, para a vida que eu haveria de ter, né? Verdade. Na época, claro que eu não ia entender, mas hoje eu entendo que tudo aquilo me ajudou muito, me preparou muito para o que eu vivo hoje, né? E tanto que quando eu fiz quando eu fiz 16 anos, eu senti que eu tive que fazer uma escolha entre servir a Deus ou jogar futebol. E aí foi um momento muito importante também, Você porque diz profissionalmente? eu Profissionalmente? jogava na base do São Paulo Olha, qual a posição? e eu Qual a era posição? meio campo, Meio, meio campo. jogava de meia. E, Década de e assim, 90. Década de 90, né? Isso. exatamente. São Eu Paulo via, ganhando tudo, né? São Paulo foi campeão mundial em 92, bicampeão. Você estava ali pertinho daquela geração, né? Você estava nos tava, e, assim, eu era um pouquinho mais para frente ali, né? Eu entrei jogava bola e já participava da igreja. Então eu tinha uns 13 anos e fui até os 16. Não, 12 e fui até os 16. 4 anos jogando. E, e ali eu já, assim, para você ter uma ideia da época, e várias vezes eu estava treinando num campo e eu via Júlio Batista, Kaká treinando no outro, Nossa, do lado, assim, a gente ficava ali na grade vendo os caras jogar. Era absurdo, assim, os caras jogando. O Júlio Batista era uma coisa de outro planeta. monstro do Jogava futebol. muita bola. Kaká Monstro. foi melhor jogador do mundo, né? Depois, alguns anos depois, né? Exatamente. Júlio na base era uma promessa muito mais forte. Depois a gente foi ver, né? O Kaká que brilhou, levou o São Paulo para muito longe, né? Por conta dessas coisas de melhor do mundo, bola de ouro e tudo. E a bola que ele jogava também. Então eu era uma geração antes deles. Certo. Quando eles estavam disputando, sendo campeões na copinha lá, eu estava sonhando em jogar no ano seguinte. Foi quando eu tive que escolher ir para o Copa São Paulo ou porque isso estava me atrapalhando, estava atrapalhando as coisas. Eu também fui muito na época também, essa escolha também foi. Tinha umas coisas de ordem financeira que eu teria que fazer, ter um empresário e tal. Aí acabei decidindo por sair e os treinos e os jogos pegavam bem no horário na missa. Então eu comecei a sentir muito isso, sabe? É porque de fato não era para mim, né? Sim. Então estar lá não era para mim. Eu tinha que estar onde eu realmente deveria e estou, né? Que é servindo a Deus. Então, foi uma escolha muito, na época, assim, que nem pensei muito, optei por Deus e por seguir minha vida, sem ser jogador de futebol. E segui aí eu peguei firme nos estudos também, né? De música e tudo, porque eu já sentia que eu ia por esse caminho mesmo, que era onde Deus estava me chamando. Como que você. Que coisa bonita esse teu testemunho, né? Porque mostra
um chamado específico de Deus assim para a sua vida, né? E você entendendo isso. Porque poderia ser que você tivesse um chamado musical, de repente desse para seguir o caminho, né? Enquanto jogador de futebol, quantos são atletas de Cristo, né? Às vezes até nos gramados, né? Levando o nome de Jesus aí nos 4 cantos do mundo, né? Sendo jogador de futebol, até cantando, louvando, trazendo outras pessoas. Tem pessoas que se sentem chamadas a essa vocação, né? Mas você está me falando uma coisa bem específica, né? Deus já tinha plantado no teu coração, e aí você confirma isso falando que sentia, já que começou a visitar os estúdios. Como é que foi esse específico de Deus, assim? Como é que foi olhar e falar, não, Deus está me apontando para essa direção de produção musical? Eu poderia até jogar bola, ok, mas não é isso que Deus está me pedindo. Deus está me pedindo esse caminho. Como é que foi, primeiro, como é que foi esse caminho? E se em algum momento você teve certeza que realmente era isso, ou no meio do processo você precisou amadurecer mais, você ficou com alguma dúvida se realmente era isso? Fala um pouquinho mais desse tempo aí, né? Da Desse decisão, específico né? de Deus, desse específico aí do Senhor na tua vida. Então, eu sempre tive a certeza, né? De que quando eu jogava bola, eu sabia que era provisório. Primeiro que eu não acho que eu jogo tão bem assim. Não acho que eu jogo tão bem assim. Mas, de Mas eu já repente, sabia poderia ser uma que. alta avaliação no São Paulo. Eu acho que para você estar lá no São Paulo, você É, tinha uma qualidade ali, você tinha um diferencial. Acho que senão você sim, nem sei passaria. jogar. Não, sei jogar e tudo, mas hoje eu vejo os jogadores e tudo, até na época mesmo, muito mais dedicados, muito mais atletas do que eu fui. Enfim, eu tinha certeza Não de era o teu que caminho. a gente. Eu lembro que na época, o que me ajudou muito também é que eu tinha vivido o meu primeiro seminário de vida no Espírito Santo. E ali eu recebi a efusão do Espírito Santo. E quando você recebe a efusão do Espírito Santo, porque eu sou filho da renovação carismática, foi a renovação carismática que me trouxe para a igreja. Então, ali você começa, você abre o teu coração, você abre a tua vida a uma esfera espiritual. Então, você começa a entender a vida de uma outra forma. E quando você. É claro que nós somos batizados na infância, depois nós recebemos a confirmação do batismo no crisma, mas a efusão do Espírito Santo, ela vem para o quê? Para chacoalhar esse Espírito Santo dentro da gente e fazer Transbordar. assim, olha, ela vem para transformar. E aí o que acontece? O Espírito Santo ele começa a ser, eu vou falar bem Viagem. popularmente, ele começa a ser um consultor de santidade. Então as coisas que ele percebe que pode te desviar do teu caminho de santidade, ele chega lá no teu Legal. ouvido e fala, olha, isso aqui talvez não seja a tua via de santificação. Talvez não seja essa a via de santificação para a sua vida. Isso é muito sério, né? Então, quando o Espírito Santo começa a incomodar a gente com determinadas coisas, e especificamente falando do futebol, eu me sentia incomodado porque por não poder estar lá celebrando o santo sacrifício de Jesus aos domingos e jogando bola, ganhei do Grêmio, Atlético Paranaense, rapaz, Corinthians, mas batia forte. Eu gostava de fazer gol, falta, gol de cabeça. Essa estatura que eu tenho hoje, eu adquiri ela muito cedo. Tipo, com 14 anos eu já tinha 1,70 m. Olha só, um garoto de 14 anos com 1,70 m já é Poxa, alto, né? já Então eu fazia imagino. muito gol de cabeça, batia e tal. Mas eu sentia que aquilo lá não era para mim quando eu recebi o batismo no Espírito Santo. E, e a gente sabe que Deus nos convoca a servi-lo na alegria. Tudo bem se a gente servir na fase adulta, que bom, que ótimo. Mas bem-aventurado será se você entregar a vida a Deus na juventude. E eu escutei essa palavra, eu escutei essa moção, né? Sim. E carregava isso comigo. Poxa,
eu preciso entregar minha vida para Deus agora, que eu tenho vigor, que eu consigo correr, consigo fazer aquilo, tá ali, tá aqui, eu preciso agora. E aí eu sentia isso, e todas essas coisas foram motores e sinais de que eu estava fazendo a coisa certa. E, e aí mais para frente falar sobre por que eu escolhi a profissão músico. Foi eu e a minha irmã, nós somos muito próximos assim de idade, né? E a minha irmã, quando ela terminou o colegial, Ela é mais ela fez nova? um, ela é Ela é mais mais velha, nova? Ela é mais mais velha. velha, mais velha. Ela fez um curso preparatório, né? Tipo cursinho para poder entrar na faculdade, seguir o sonho dela, né? E tal. Eu não tive essa oportunidade, mas assim, meu pai era muito enérgico, questão de estudar. Eu não fui um bom aluno, não, até a sexta série eu era muito ruim, porque envolvia essas coisas de futebol, aí você ficava com a cabeça, sabe, perdida e tal, mas depois da sétima série em diante eu peguei gosto por estudar. E aí, sabe, estudava mesmo, de verdade. Já estava na igreja também, aí fazia menos bagunça na sala de aula, se prestava, respeitava mais, Jesus ia ensinando a gente. Olha, você precisa ser esse cara que faz assim, ó, para os seus coleguinhas, né, os amigos na igreja, você precisa ser esse cara lá na escola também. Porque se você não respeita eu que estou no seu professor, como que você quer me respeitar? Como você nem me vê? Se É você não verdade. consegue respeitar o homem, como você vai respeitar um ser que você não vê, que é Deus? Então, já ia, sabe, aprendendo sobre essas coisas e isso também foi mudando a minha vida de uma forma geral. Bem novo, mas na adolescência, criando caráter, graças a Deus, isso já foi, não, respeita as pessoas, vamos lá, com calma, encontre o seu lugar e fique nele. Essas coisas muito devagar, né? Não é assim, devagarzinho, mas a gente já vai entendendo essas coisas e começa a viver É um determinadas coisas. processo, né? É um É um processo. processo, exatamente, de conversão, mas já começado ali. Aham. Então, ajudou bastante. E eu queria, sempre tive o sonho, né, voltando ao assunto da minha irmã, tudo, de fazer uma faculdade de História e ser professor de História. Olha. E, e, e eu fui, né, poxa, quando eu terminei o colegial, eu cheguei e falei, agora eu vou lá na USP, vou prestar a FUVEST, né, que era o vestibular da época, que era o bichão lá, que todo mundo tinha medo. Nossa, ninguém passa disso aí, cara, isso aqui. Mas eu fui lá, fiz a prova e me dei bem na primeira fase, tinha que fazer a segunda fase. E tal. E ainda faltavam alguns pontos, né? Que se somavam na época. Eu não sei se você pegou essa época aí. Era bem. Aqui em São Paulo era muito. Via gente de fora, né? Era o Porque bicho-papão, super até hoje ainda, né? disputado, Até hoje. no Brasil inteiro, Exatamente. inclusive, né? E eu sempre gostei Disputado. de história porque eu tive um excelente professor de história, que ensinava a gente com muito carinho, muito amor e ao que ele fazia. E eu, poxa, queria ser como esse cara, porque eu vi uma boa referência, né? Acho que é essa profissão que eu vou querer para mim, lecionar história. Cara. Bacana, Só uma que, boa referência. aí Deus também já tinha outros planos, né? E ali naquele momento a música também gritava muito e eu já estudava no conservatório, já tinha feito o conservatório para voz, que esse aí eu vou abrir um parênteses bem rápido para contar essa história da voz, porque hoje, por Conta pra exemplo, as pessoas ouvem, ao ouvir as minhas músicas lançadas, tem muita técnica. Eu sempre gosto de colocar muita técnica naquilo que eu faço e tudo. E as pessoas às vezes acham que, nossa, esse cara já nasceu assim, cantando desse jeito. E eu vou dizer para você que não foi bem assim. Eu sou daquelas pessoas que eu sempre incentivo, vale a pena estudar, porque eu sou um exemplo de que eu estudei e aprendi a fazer as coisas que eu faço hoje. E sem modéstia nenhuma, eu sei que eu faço bem o que eu faço com relação ao canto, e eu estudei, peguei firme para poder fazer. Não estou dizendo que Deus não me deu dom, não é isso, mas tem uma história muito engraçada que aconteceu na época das missas.
quando o padre pediu pra gente, eu já tocava violão, já bem e tudo, mas não cantava. Em um determinado momento, o menino que cantava não podia mais cantar, porque ele ia começar a tocar na outra comunidade, né? E ele ia tocar em outra comunidade que também estava no mesmo processo de iniciação de uma missa nova. Ele falou: cara, eu vou ajudar o pessoal lá. E aí vocês já estão legal, vocês vão seguindo daqui. Tinha umas meninas que cantavam e tal. E aí as meninas, mas e agora? Sem nenhum homem para cantar, eu fui lá e me ofereci, né? Eu, aquele bom e velho Ex-me ex-me aqui. aqui, senhor. Mas aí vem a contra, né? A contravenção disso aí. Será que você está pronto mesmo para fazer o que você está se propondo a fazer? Pois é, eu não estava. Fui cantar e cantei naquela missa. Para mim tinha sido perfeita. Quando chega no final da missa, as senhoras do apostolado da oração, elas chegam para as meninas, né, que estavam lá cantando. Elas falam: olha, deixa eu falar um negócio para vocês, ó. A missa foi muito linda e tudo, foi perfeita. Só vou pedir um favor. Na próxima, só cante vocês, não deixa aquele menino cantar. E eu ouvi. Meu Deus do céu. Ó, não põe aquele menino ali para cantar, não, que ele não dá, né? Estragou. No Aí, caso, esse menino era você que estava apontando. no caso, esse No caso, menino era você. citado era ele. Oh, Rapaz, eu meu parecia um. Sabe quando Deus. você murcha uma bexiga? Ai, 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 ai. Pois Né? é. Daquela Mas enfim. esvaziada. Pois é, Mas, Miguel. Eu fiquei com uma bronca disso, cara. Fiquei com uma raiva dessas mulheres. E aí, desse sentimento ruim de raiva, de bronca delas, pô, senhorinhas que eu amo, cara. Nossa senhora. Gostava como, demais. Mas fiquei com raiva delas. como Sabe o que falar aconteceu, uma coisa cara? dessa, né? Caramba, Pois é, como? como? Logo eu que Logo ajudo eu. vocês. Cara, isso se transformou numa. Quando eu falei que eu tinha feito conservatório de voz, foi aí que eu comecei a estudar. Isso foi um combustível. Ah, que Porque legal. aí eu falei: agora eu só vou cantar quando eu estiver pronto. E fui, de fato, fui lá e comecei a estudar voz, sabe? E aí foi quando eu comecei a estudar num conservatório de música que o meu professor ele era evangélico. Uhum. E a gente sabe que hoje a música católica ela aproximou muito da música evangélica. Mas naquela época, os Era uma evangélicos distância eles muito estavam grande. era uma distância absurdamente grande. Tipo, os caras eles trabalhavam música internacional dentro do âmbito deles, da igreja deles. E aí eu comecei a estudar no conservatório de música e o meu professor pediu para eu estudar coisas que o meu pai me mostrava lá atrás, como Aretha Franklin, ele pedia para eu estudar Barry White, eu vi Babyface, que eram os caras do soul music, né? Então era uma escola totalmente voltada para o soul music. E foi quando eu falei, caraca, isso aqui o meu pai me mostrava. Quando eu viajava com meu pai, a gente passava horas no carro viajando e eu ouvindo esses caras. E aí eu Nossa. falei, olha só, cara. O cara é professor evangélico e ele fala que a influência dele para ele fazer uma boa música vem desses caras. Aí eu fiquei, meu Deus do céu. A abertura A aqui na cabeça explodiu, cabeça. porque ó, quanto tempo de vida eu perdi. Eu já poderia de lá já ter encurtado um caminho, né? Nunca Mas nem. enfim, Uhum. Mas é Deus sabe muito. das coisas. Deus sabe das coisas. Um parênteses rápido, assim, me parece muito, né, Dudu, que Deus te deu essa, essa força de ir atrás, né? Tipo assim, você estava lá aquelas notas em espanhol, naquele livro que chegou lá e você em espanhol e te confiou o seminarista porque viu em você o potencial. Eu acho que muito desse potencial tem a ver também com a tua determinação, que você pegou ali, estudou com afinco, decorou, aprendeu coisas que você trouxe para a sua vida. Aí você teve que tomar decisões, não vou deixar, e entendi que não é o caminho do futebol, foi lá e vou atrás dos estúdios, vou correr atrás. Você é alguém que não só fica esperando Deus colocar as coisas no teu braço, né, no teu colo, né? Claro que ele é Deus e ele parte dele é a bênção, mas
aquilo que depende de você, né, os seus 5 pães e 2 peixinhos, você está aí se movimentando, né, você está aí fazendo a sua parte, né, de cristão correndo atrás. Eu acho que é por isso que essas coisas também te alcançam, meu irmão, né, porque você tá aí nesse movimento. Quem está parado, quem está meio que olhando, esperando a banda passar, aí esse novo chega até você. Você está lá numa aula e aí o professor te fala uma coisa que eu não sei se muitas pessoas até no universo católico naquele tempo, tiveram essa sacada ou essa percepção por falta de oportunidade ou de espaço, mas você estava lá correndo atrás e você escutou de alguém que era uma referência sua, algo que é importante e que com certeza fez uma diferença muito grande nesse progresso da música católica, né? Depois, com o passar do tempo, né? Isso foi se confirmando, né? Essa necessidade de abertura, de diálogo com outras experiências, aprender com outros profissionais. Mas naquela hora estava tudo começando ainda, era algo muito incipiente, né? Mas você parece que ali você descobriu e percebeu uma coisa que você não saiu na frente de muita gente, vamos dizer assim, essa percepção sua ali. Não sei se tinha muita gente na época do âmbito da música católica, que estava naqueles começos ainda. Isso estava presente ou não estava presente? Você que testemunhou aí. Olha, essas referências diferentes, essa coisa diferente dali? Eu acho que Deus ele preparava a música católica e o que acontecia? A gente começa a ver, eu comecei a perceber que de fato não era só eu que vivia essas coisas. Eu posso te dizer que sim, tinha outras pessoas vivendo. Por quê? Porque, cara, chegou um pouco para frente dessa época que eu comecei a estudar voz e tudo, depois eu voltei, teve minha grande volta, quando eu fiquei mais ou menos uns 2 anos sem cantar, e estudando e tudo, e meu professor falava, não, você tem que cantar na igreja, porque aí que você vai pôr em prática as coisas que você aprende aqui e tal, e eu falava para ele, não, mas eu preciso estar pronto e tal, e aí eu consegui levar, para você ter uma ideia, né, eu consegui levar os meninos que tocavam comigo, eu levei todos eles para fazer aula, cada um no seu instrumento, fui incentivando, não, a gente precisa crescer, vamos lá, meu, vamos fazer. Levei as meninas para fazer aula de canto comigo, e essas próprias meninas falavam, não, meu, nossa, você já canta totalmente diferente daquela época, não, você tem que cantar com a gente, você já tem voz para cantar e tal. Até quando eu senti que eu deveria voltar, e voltei e tudo, mas falando dessa questão mais ou menos nessa época, 2 anos para frente aí, é lançado um disco assim para mim que é icônico na Igreja Católica. Existe uma música católica antes dele e uma música católica depois dele, e isso é inevitável, que é o disco Celebra a Vitória do Vida Reluz. Existe uma música católica antes do Celebra a Vitória e existe uma música católica depois do Celebra a Vitória. Cara, esse disco assim, ele mudou a música católica de uma forma absurda. Assim. Nosso querido e aí o que acontecia? Quando eu comecei a ouvir o disco Celebra a Vitória, eu comecei assim, a ouvir as referências que eu estudava. Eu assim, esses caras aqui, vocês não estão estudando... Se eu não estou estudando a mesma coisa que eles estão muito à frente daquilo que eu... Eles estão onde eu gostaria de estar hoje, entendeu? Na época eu pensava assim, porque eram muitas músicas. Então, por exemplo, você tinha influência de tudo ali naquele disco, né? O Valmir Alencar, a galera toda na época, eles assim levaram muito mesmo adiante essa questão. São 2 discos aí que eu acho que, mas esse em especial do Vida Reluz, ele traça um caminho diferente, porque ele vira uma referência para todas as outras pessoas que vieram depois. Ele vira uma referência. Aí mais para frente, bem mais para frente, acho que aí já estamos falando de ano 2000, tem um outro disco da Canção Nova, que é um disco de Mãos Unidas. Esse disco também, de Mãos Unidas, cara, musicalmente ele também, assim, mudou a trajetória da música também. Aí a parte forte, onde a Canção Nova ajudou muito no crescimento da música católica, né? Na questão de vestir a camisa, na questão de show, questão de tudo, todas essas questões
essa época aí eu posso, aí a gente vai falar do Ricardo Sá, que já falamos aqui, posso falar de Dunga, vou falar de Laércio Oliveira, vou falar de mais para frente Padre Cleidmar Moreira. Aí a gente pode falar também, galera do Rio, que tinha um ministério muito bom do Ítalo, chamado Ragdeni, grandes influências assim da black music, do soul. Toda essa galera, eu olhava para eles, tudo embolado ali, ó, no mesmo. Eu olhava para eles e eu falava, cara, esses caras eles estão no meu. Então eu tô certo, pô, que eles estão fazendo a mesma coisa. Eu vi o som do Ragdeni, aquele Glória do Ragdeni, coisa linda, cara. Via as músicas, as composições do Rio, tinha um outro ministério do Rio também, que era o Kenosis. Cara, como é que é o nome? Não é Vida e Louvor, é. Que o pessoal que fez a música Cante em Paz, que tinha o Mauro. Novo Viver. Novo Viver, cara, você tá maluco. Era só gente pesada, assim. Inclusive pesada o Dunga, né? Mesmo. O Canção Nova regravou, né? Pois é, era musicalidade pura, cara. Gente que tava estudando e parou para pensar assim, cara, eu tô estudando, mas peraí, deixa eu fazer um negócio para Deus aqui bonito. A mentalidade era por isso que a música católica cresceu. Porque todo mundo, a galera que estudava, de fato resolveu falar assim, peraí, deixa eu devolver um pouquinho pro Criador a arte que ele colocou dentro de mim. Então, esse foi o boom, assim, nos anos entre 98, 99, 2000, até 2002 ali, posso falar dessa faixa, foi quando a galera começou mesmo a falar, peraí, gente, vamos devolver um pouco a nossa arte. Você via, por exemplo, maestros escrevendo arranjos para coisa que não existia, você entendeu? Então, a profissionalização da coisa, da música, né? E a gente começa a ver shows católicos começando a acontecer, eventos grandes, em lugares grandes, né? Já vem desde lá do Cenáculo, no Morumbi, com um monte de artista, com o Monsenhor Jonas e tudo, desde lá vem essa crescente, né? E especificamente falando da música católica, esse disco Celebra a Vitória foi muito importante para a música, na minha visão, né? Podem ter outros também, mas na minha visão e o que eu vejo dos músicos, porque grandes nomes da música católica de hoje nascem nesse tempo, se levantam aí nesse tempo. Você pode ver, Ziza Fernandes, o Ministério Canção Nova toda, que aí vem a Adriana, galera toda aí, e frutos desses caras, que aí, você vê frutos dessa galera, que aí Eliana Ribeiro já é fruto do pessoal lá, que a Eliana Ribeiro que tá hoje é fruto da pregação do Dunga, pregação do Ricardo, ela é fruto deles. Anos 2000, é verdade. Entendeu? Eugênio Jorge, Mensagem de 2000, grandes 2000. músicos, Frutos, Boy, né? CD Frutos do gênero. Cara, esses discos são todos dessa época. É verdade. Que se você parar para observar, eu acho que foi um mover do Espírito Santo ali, sabe? Ele falou, é a hora de eu dar dar uma chacoalhada nesse aspecto, porque o meu povo tá se perdendo por músicas, sabe, ruins, enviesadas, que estão afastando as pessoas de mim, né? Eu preciso movimentar isso aí, eu preciso fazer esse povo crescer nesse aspecto para que a gente possa combater isso. E eu sinto, aí agora eu vou falar sobre futuro. Eu sinto que nós vivemos um outro tempo como esse nos tempos de agora. Por que eu falo isso? Porque a nossa música ela está totalmente perdida. A secular não tem. É complicadíssimo de você ouvir hoje. É praticamente impossível você pegar uma música sem viés nenhum, sem pornografia. É impossível. Na verdade, não é impossível ainda não. Mas está se tornando possível. Impossível. Cada vez mais difícil, é verdade. Cada vez mais difícil. Ou as músicas têm um viés para alguma coisa que as pessoas gostariam que o mundo se tornasse, ou que o mundo precisa virar, ou ela vai falar sobre uma pornografia, sobre um amor que não é o amor verdadeiro. Bebida excessiva, né? Comportamentos autodestrutivos, né? E por aí exatamente. Vai. Então, eu vejo que naquela época também nós tínhamos muitas coisas que muitos protestos,
contra a instituição igreja naquela época. Muitas pessoas, o ateísmo crescendo muito naquela época. Pode estudar que você vai chegar nessa conclusão que o boom do ateísmo também é naquela época, que na verdade ele começa a descer depois desse movimento da igreja. Principalmente no Brasil, esse movimento da igreja católica. No Brasil começa também a diminuir. E aí hoje eu vejo essa volta desse crescimento do ateísmo de novo, e aonde o Espírito Santo ele vai movimentar de novo. Por isso que eu acredito muito nesses tempos de agora, nesse novo que Deus está colocando no coração. Você, Miguel, é uma dessas pessoas que está ouvindo essas locuções de Deus e está se movimentando para que o novo de Deus aconteça. É o que eu sempre digo. Você não se conforma quando você pensa que, poxa, minha música talvez vai atingir uma pessoa, ou minha música vai atingir 1 milhão de pessoas. Não é o conformismo você pensar que talvez a sua música atinja uma pessoa. Não, não é isso. É a missão de ir atrás daquela única ovelha. Por que será que Jesus fez um discurso como esse? O discurso poderia ser diferente. Jesus poderia falar assim, olha, o que importa no fim das contas são as 99 que ficaram. Se aquela uma ali se perder, não tem problema. Uma hora outro pastor encontra ela e ela vai viver em outro rebanho. E não se preocupe com aquela uma. Se ir atrás de apenas uma ovelha não fosse tão importante, Jesus teria usado um discurso diferente. Então, nós não estamos aqui para o sucesso, para a realização pessoal. E eu costumo dizer, até como produtor, né, para os meus artistas, que se você vai entrar nessa buscando sucesso, realização pessoal, sai fora. Sai fora porque você vai ganhar uma bela de uma sacola de frustrações. Verdade. Você vai pegar essa sacola de frustrações e vai morrer com ela. Sai fora. O teu lugar não é esse. Isso não é para você. A música católica não é para você. O sucesso ele pode vir? Claro que pode. Mas não entre por causa dele. Se você entrar por causa dele, você vai se frustrar. A nossa missão precisa ser o resgate de vidas, de almas. E o que vier além disso é da parte de Deus. E a glória precisa ser entregue a ele, devolvida a ele. Porque você está falando... Se você estivesse falando de você e a sua música fosse boa dentro da igreja, você falando de você. Olha, eu estou aqui, eu sou o Dudu, nananina, e fosse um sucesso, tudo bem. Beleza. Mas você está falando sobre um Deus que é muito maior do que a minha, a existência do Miguel, a sua existência que está assistindo esse programa, é muito maior. Então você precisa devolver a glória que é dele, porque você está usando o nome dele. Entende? Fisicamente é muito fácil de entender. Aí, espiritualmente, tem muitas outras coisas que a gente poderia abranger aqui, mas não é o momento de falar sobre isso. Mas eu estou falando aqui de uma forma bem prática. Bem prática. Se eu pego uma composição do Miguel e essa composição estoura, quem escreveu foi ele. A experiência da composição é dele. Eu preciso dizer, gente, olha, foi o Miguel que escreveu essa música aqui. Eu estou interpretando ela? Tô, mas foi ele que escreveu. Se o Espírito Santo nos inspira a escrever canções, e o Espírito Santo é o quê? Ele é Deus. Então você precisa dizer, olha, gente, esse sucesso não é meu, não. O sucesso é do Espírito Santo de Deus, é de Deus. Deus que quis que eu estivesse aqui. Você entendeu? E Deus que quis que a gente estivesse aqui hoje, né, Miguel? Poder fazer esse programa. Unindo almas, unindo vida, corações aí. Então, isso é muito importante. Eu sempre deixo isso bem claro para as pessoas que vão produzir na Pax, para que a gente possa ter os nossos reais objetivos alinhados, né? E aí a gente possa ter uma boa jornada missionária. Amém, e aí, riqueza. Mas enfim, falei tudo isso para entender esse mover do Espírito Santo, que ele vai trabalhando todas essas coisas, né? E isso tem que ser trabalhado no início. No início. Não dá para você trabalhar isso no meio do caminho, porque senão você vai se perder, né? Você vai se perder. Isso precisa ser trabalhado antes de você começar a fazer qualquer coisa. Você precisa entender essas coisas, essas moções do Espírito Santo, saber o que ele quer para a tua vida, saber o que ele quer para o teu ministério.
E isso tudo você tem que entender antes já. Não dá para botar a mão no arado sem luva. Tem que ter uma luva, senão você vai machucar a mão. O risco de se machucar é grande e machucar outros também, né? Exatamente. Tá fazendo fora do propósito. Meu irmão, quanta riqueza, quanta bênção, assim, quanta vida derramada, quanta partilha. A gente só tem que agradecer a Deus, em primeiro lugar, né, por ser tão criativo e bondoso com a igreja e estar sempre suscitando, né, novas vocações, novos servos, assim como você, querido. A gente está caminhando para a nossa reta final aqui, mas eu não poderia terminar esse nosso bate-papo sem escutar de você algumas últimas coisas. A primeira delas, a gente falou aí desse final dos anos 90, o iníciozinho do ano 2000. Você fez uma linda raio-x aí do desenvolver ao longo dos anos, até a gente chegar atualmente, um pouco do futuro. Como é que, em breves palavras, o Dudu foi fazendo essa trajetória do ano 2000 até hoje, né? Fala um pouquinho dos trabalhos a que o Senhor levou você, irmãos, né? De missão, de propósito, que ao longo do teu caminho. É tão bonito isso porque Deus te fez ver as coisas antes delas começarem, né? Ele te convenceu, você falou aí de coisas que Deus te levou a viver antes, né? Por isso você está falando, né? E você viveu essas coisas e está dando um conselho, né? Um conselho de irmão mais velho, vamos dizer assim, para as pessoas, porque de fato funciona. E você estava lá e Deus te estava no futebol, ele te levou para uma área que estava começando, te mostrou coisas novas, te conduziu por um caminho novo, e esse novo, aos poucos, foi começando a ter outros irmãos que também foram percebendo essa moção, e aí esse novo rosto da música católica, que você faz parte também disso. Mas como é que, em Minas Gerais, foi essa sua trajetória? Se tem algum projeto teu ainda para esse ano de 2024, né? A gente já está colocando esse nosso bate-papo aqui no final de março, em vista do lançamento que a gente falou no começo. Eu queria que você falasse também um pouquinho, como exemplo, dessa tua experiência com o Ricardo Sá, né, na gravação da Sonho de Israel, que é uma canção do Egder e do Eric, que são compositores aqui do Rio de Janeiro, irmãos gêmeos. Um abraço para eles. O Bruno Rocha fez a produção musical dos arranjos. E o Ricardo Sá fez uma participação nessa canção, que vai estar saindo agora na Festa da Misericórdia, e por desígnios de Deus, eu não conheço muitas pessoas porque eu sou do Rio de Janeiro, mas aí conversando com alguns irmãos dos Novos Talentos e também com o Ricardo, até mesmo antes de chegar, ele falou, e o Dudu, né, o Dudu da Pax, eu tô agora em São Paulo, então, com aquilo que você falou, quando se faz um trabalho para Deus, você é uma das referências também nesse âmbito, né, de produzir a música de Deus. A gente fala isso com alguém que tem conhecimento de causa, tem uma visão alinhada com a visão da igreja. Então, fala um pouquinho como é que foi esse projeto para você, né? Como é que foi para você? O que Deus te falou nesse momento, né? Nesse pequeno momento em que Deus permitiu que ele estivesse aí, e você fez a direção vocal dele, fez a captação da voz. Partilha para a gente um pouquinho dessas coisas, que eu acho que vai complementar tudo que você falou até agora. Uhum. Eu vou começar pelo final, né? Que é falar sobre o Ricardo Sá, a experiência de fazer parte dessa produção tua. E ansioso aí para que a galera escute logo e ela saia logo do papel e caia o coração das pessoas, porque é linda, é uma canção de amor, né? E para mim, de verdade, tá? O cara que mais traduzia dentro que na época da Canção Nova, né, da minha conversão, a Canção Nova me ajudou muito. E o cara que mais traduzia isso era o Ricardo Sá. Você pode até ver pelo estilo de música dele, as formas de compor. Então, a composição que você trouxe para essa produção ajudou demais, assim, né? Foi tipo cirúrgico. A música certa para o cara certo executar, cantar e tudo. E falar sobre essa questão. Eu fiquei muito feliz quando a gente conversou e tudo. Você pediu minha ajuda, né, para poder recebê-lo aqui. E fazia pouco tempo que eu tinha participado do programa que ele fazia na Século XXI. Tá no ar, inclusive, tá no YouTube. Vocês podem até procurar lá a oficina, né? A oficina da canção. Tem uma participação minha lá. Então, nesse período de gravação foi próximo aí um pouco
pouquinho mais para frente ali da gravação que eu tinha feito com ele. Olha que benção. Então ali a gente já tinha trocado umas figurinhas e tudo, e recebê-lo na Pax Produtora foi uma alegria muito grande, porque é um grande ministro, né? Eu acho que as mesmas coisas que, quando eu digo que foi uma alegria muito grande, são a minha motivação de falar isso, é a sua motivação de ter convidado ele. É um cara que a gente admira, né? Verdade. E é um cara de prateleira da música católica, né? Em Que a nome gente de Deus. olha assim, exatamente, por todas as coisas que viveu e por todas as coisas que ele se propõe a viver. Então, de certa forma, é um exemplo pra gente. Não tenho nem o que falar, cara, da produção do Bruno. A gente trabalhou poucas vezes junto, mas é um moleque super talentoso, né, o Bruno, e fez com muito carinho. No meu estúdio também, não sei se você sabe, mas foi gravada a bateria da música. Ah, foi aí, O Caian, que o Bruno Isso. pediu para que o Caian gravasse e a gente gravou a bateria lá também no estúdio. Então, no estúdio Legal, da Pax Produtora. E, enfim, é isso, assim. Foi uma experiência muito boa. Eu quero que as pessoas escutem logo essa música. E é uma promessa de Deus, né? Essa música é uma promessa de Deus. Eu lembro até uma parte que ela diz assim, não vou cantar não, para não dar spoiler, né? Se Mas ela quiser, diz, pode se o meu cantar, se povo você se quiser um humilhar, trechinho. né? Se o meu povo se humilhar, é logo o refrão, né? Não vou cantar não. Eu só vou falar o Tá. tema, deixar esse gostinho na boca Deixar das um pessoas. gostinho de quero mais, tá bom. Se o meu povo se humilhar e dos maus caminhos se arrepender, né? Eu vou mostrar que eu sou o Senhor Deus. Nossa, esse trecho é o trecho das nossas vidas, assim. A gente está vivendo agora aí o período de quaresma, gente. É a melhor coisa para nós, né? Se a gente se humilhar, entender que Deus é o nosso Senhor, nós temos uma promessa de contemplá-lo face a face. Então é isso. Eu acho que a nossa música tem que ser assim. A Pax Produtora, Miguel, ela surgiu justamente desse desejo de fazer com que as pessoas contemplassem a Deus através das suas músicas, né? Há 10 anos atrás, 11 agora, eu e o Juninho Matsuyama, a gente se juntou, a gente já gravava para alguns artistas, já fazia algumas coisas, tanto que o meu primeiro disco o primeiro disco que eu gravei, participei de gravação, foi o disco da Toca de Assis, Jesus Eucarístico, Certeza do Céu, que é um disco assim também icônico para a música católica, assim, um disco muito forte. É aquele que tem uma música do Flavinho, o Pobre Irmão de Rua? Ou não? Foi depois desse. Porque eles fizeram alguns trabalhos lindíssimos, né? Então, você fala de Toca de Cara, Assis. esse disco, ele tem uma música que é Capela do Santíssimo. Sim. Alegria da Minha Juventude. Oh, meu Exatamente. Adoramos o Verbo. Fiel Clássico. Pelicano. Cara, tipo assim, Essa é um disco clássica, super contemporâneo, que a galera canta hoje. Eu vou nos retiros. Eu toquei no retiro no ano passado e a gente estava cantando Alegria da Minha Juventude para os jovens que estavam lá. Quantas ordenações essa música não fez parte? Eu já vi várias. Exatamente. E ter feito parte dessa história, assim, foi consolidando cada vez mais o lugar onde eu deveria estar, né? Dentro do meu coração, que é fazer parte dessa evolução da música católica. Assim, eu tinha que estar lá. Deus me colocou aí para viver isso junto com você, com todos vocês que estão assistindo também. Então, a Pax Produtora surge desse desejo de não. Antes a gente falava assim, revolucionar a música católica, mas a revolução, às vezes, ela é mal entendida. E eu gosto sempre de explicar o real sentido. A revolução, ela só vem, ela só parte de pessoas que conhecem muito a história daquilo que ela quer revolucionar. Você não pode mudar uma história sem conhecer. Você não pode mudar o futuro sem conhecer o que passou. Você precisa amar e conhecer o que passou. E por esse amor tão grande por aquilo que passou, você sente o desejo de fazer melhor. Essa é a verdadeira revolução, a evolução dos filhos de Deus. Porque quando Jesus ele vem, ele não descredibilizou aquilo que Moisés fez. Ele não descredibilizou nada daquilo que os profetas fizeram. Não, ele amava
tudo aquilo que estava no Antigo Testamento, nas Escrituras. Ele amava tanto que ele quis fazer melhor. Ele quis colocar para nós mais ferramentas, além dos 10 mandamentos, para se viver e para se chegar ao céu. Então, assim, amando a música católica, amando todos os artistas que vinham antes, amando a tudo isso, de coração mesmo, a Pax Produtora surge para tentar melhorar, sabe? Vamos tentar melhorar isso, dar mais qualidade em determinadas coisas? Vamos tentar fechar, tapar esses buracos que estão ficando aqui? Vamos fazer isso junto com muita gente que estava fazendo a mesma coisa na mesma época e a gente via esse movimento da galera. A gente falou, a gente precisa fazer parte dessa onda. E aí a Pax Produtora vem e daí a gente gravou e vai gravando grandes nomes da música católica. A gente viu surgir aí a irmã Ana Paula, Frei Gilson, de trabalhos dos Irmãos da Aliança de Misericórdia, pessoal do Acorde, muitas coisas dentro da comunidade Shalom também. E, cara, assim, fazer parte de tudo isso, eu agradeço demais a Deus. E outros artistas mais novos que estão chegando agora, que estão fazendo um grande trabalho aí já de evangelização. A gente tem feito parte de tudo isso. E assim, só tenho a agradecer, cara. Só tenho a agradecer a Deus e mais, né? A gente só para de sonhar quando a gente morre. Eu tenho muito a agradecer e tenho muito a sonhar. Tenho muito a sonhar. Lembra no começo, quando eu te falei da escada? Quando você me perguntou sobre a fé e a música? Lembro. Eu costumo dizer que é como uma escada mesmo, que a gente vai subindo degraus. E eu vejo muitos degraus ainda na minha frente, mas quando eu olho para trás, eu vejo bastantes degraus pavimentados lá atrás também, e bem feitos. E isso, assim, é uma alegria muito grande. É uma alegria muito grande para a gente também poder ser aqueles que, de certa forma, se beneficiam de irmãos como você, que Deus, pelos desígnios dele, permitiu que estivesse inaugurando novos caminhos, né, novos degraus, novos trajetos, como que abrindo uma picada no meio de uma floresta para que uma multidão viesse atrás, né? Seja multidão de novos produtores, novos músicos, novas pessoas que experimentam a musicalidade, né? Então, tudo isso está embutido ali nessa tua missão de estar à frente desse campo de batalha, vamos dizer assim, né? Guerreando o bom combate da fé e do profissionalismo na música católica, fazendo esse novo de Deus acontecer e uma multidão vindo atrás, né? Como você mesmo falou, somente depois da pandemia, é uma urgência, né? A gente tem aí um cenário secular que já há muitos anos tem privilegiado, porque assim é mais fácil, mais cômodo, dá mais lucro imediato, né? Você privilegia apenas um pequeno segmento ali, né? E aquilo ali massifica e aquilo ali parece que não vai sair não vai ter criatividade ou não vai entrar outras coisas, porque não é interessante deixar entrar, tá bom assim, né? Se a pessoa se tem muita gente consumindo, está dando muito dinheiro, para que mudar, né? Para que mudar a letra, para que pensar outras coisas? Vamos fazer assim, né? Quando isso estiver acontecendo, a gente pensa de repente em outros produtos. Por enquanto, não, né? Então, me parece que essa é a lógica que tem girado e não tem feito bem, talvez, né? Não vou aqui dizer que não existem exceções aí, ou que tenha coisas bacanas surgindo, mas de forma mais massificada, a gente percebe que tem feito muito mal ao coração das pessoas. A sensibilidade, as pessoas não têm, talvez, grandes oportunidades de ter outras experiências, de escutar coisas novas, de estimular sua sensibilidade para outros gostos, outras referências, né? Então, a massa média acaba ficando refém dessa situação. E que bom, meu irmão, que você está aí sendo capacitado por Deus, né, tecnicamente, espiritualmente, para contribuir com a igreja, para que a igreja também nesse ramo ela continue sempre propondo novo. Jesus é sempre esse novo, né?
e esse precisa chegar em odres novos também, né? Uma embalagem nova também é importante para que esse novo espiritual de Deus chegue nos corações também, se atualize a mensagem, né? Que essa mensagem chegue. Por falar em novo, tem alguma novidade sua para esse ano, algum projeto, alguma coisa que você queira falar? Fala um pouquinho se tem alguma novidade, onde as pessoas podem conhecer os seus trabalhos, conhecer os projetos, enfim, a Pax. Gente, eu vou falar primeiro sobre as redes sociais, né, que é mais fácil, né? Gente, se vocês puderem seguir ali a gente no Instagram, Pax Produtora, e o meu pessoal é @eueduardocruz. Segue ali pra gente bater um papo, já segue, se você vier pelo programa, segue e me manda um inbox pra gente bater um papo. Fala pra mim o que você achou desse programa, dessa entrevista, dessa partilha, né, na verdade. Se a tua história é igual à nossa, né? E conta pra gente, né? Porque eu gosto muito do diálogo, né? Legal E demais. às vezes eu vou em programas de TV e as pessoas entram em contato para conversar depois. E eu gosto muito de dar atenção, de conversar, de ouvir o que as pessoas têm a dizer. É muito bacana. Tem o YouTube também da Pax Produtora. Tem os videoclipes do início da nossa trajetória como Pax e coisas mais atuais também. Tem o meu próprio YouTube, que é Eu, Eduardo Cruz, Facebook também, Eu, Eduardo Cruz. Então, dá para a gente se conectar e bater um papo ali. Me procura lá, você usa Spotify, vai lá, ouve as minhas músicas, minha discografia. É toda voltada para a temática do filho pródigo, do regresso. Inclusive, agora na Quaresma, eu lancei uma música chamada Regresso. E essa música, ela traduz traduz bastante da minha missão pessoal. Eu, né, Dudu, diante de Deus e o que Deus me pediu, quanto filho, quanto ministro de música, o que Deus me pediu para ir atrás das pessoas que um dia estiveram ao lado de Deus, estavam na casa dele, mas decidiram ir embora. Decidiram por vontade própria sair, não participar mais. E aí Deus me pede esse resgate. A gente poderia marcar um outro dia só para eu contar os testemunhos de tantas pessoas que estão ouvindo as músicas e estão voltando. Estão voltando para a casa do Pai. Inclusive, eu tenho até uma música lá no Spotify chamada Vou para a Casa do Pai, que é quando você se decide voltar, vou para a igreja. Vou voltar para a igreja. Fiquei muito tempo longe. Aí você vai lá no Spotify e bota essa música, que você vai chegar na igreja dançando. Oh, coisa boa. Haverá alegria por um justo, né, que se converta, né? Já fala novamente Jesus. Exatamente. É alegria, é festa, né? A festa da volta. Meu irmão, glória a Deus pela sua vida, que o seu trabalho, as suas canções sejam trilha sonora, né, de muitos corações que fazem as suas experiências com o Senhor, seja através dos seus trabalhos, né, autorais, do seu trabalho pessoal, seja por uma geração de ministros de música, de instrumentistas, de novos produtores, que é todo um circuito, né, que faz a música acontecer e que, graças a Deus, tem em você também uma referência, graças a Deus, uma referência de solidez doutrinária, de comunhão com a igreja, de profissionalismo, de criatividade e de boas produções, né? Para que o Senhor continue produzindo na sua igreja novos corações e assim, de geração em geração, a Boa Nova seja atualizada. Que o Espírito possa te fortalecer muito, te dar toda a criatividade para esses novos tempos, né? Todos os seus novos projetos, os seus sonhos, encontrem no Senhor o êxito, né? E que alcancem muitas vidas e muitos corações. É o que a gente deseja de todo o coração por aqui, pelo Rio de Janeiro, vindo por esses lados de cá, precisando de alguma coisa também, estamos juntos, né? Fiquei muito feliz de fazer esse primeiro projeto contigo, espero que, segundo a providência do Senhor, em algum momento a gente faça outros projetos, outros trabalhos e fortifique aí essa aliança ministerial e de serviço. Tá bom, meu irmão? Amém, obrigado, agradeço o convite, agradeço pela tua missão também, a tua disponibilidade, e se cabe uma palavra de incentivo nesse momento para você, meu irmão, continua,
Continua porque são poucas pessoas que têm coragem de fazer coisas que levam as pessoas de forma pura, simples e sem interesse para Deus. Infelizmente, tem muitas pessoas fazendo coisas com interesses. E quando a gente vê uma iniciativa como essa, e que é a sua, eu fico muito feliz e quero ajudar, quero fazer parte. No que você precisar, estou à disposição, porque eu sei que essa também é a tua via de santidade. Fazer isso faz parte da tua via de santidade, do teu caminho de santificação da tua vida, do teu ministério também. E eu quero fazer parte dessa história, sim. Me sinto acolhido, me sinto abraçado pelo teu projeto e espero que você se sinta acolhido e abraçado pela Pax Produtora também, tá bom? E sinto de todo o meu coração que esse abraço chegue aí, ainda virtual, né, mas que esse abraço seja selado através dessa nossa gravação e que o nome do Senhor seja exaltado em tudo que a gente fizer. Meus irmãos, e se você que está acompanhando a gente aqui gostou desse bate-papo, tenho certeza que gostou, foi edificado, se inscreva nesse canal, não se esqueça de se inscrever, compartilhe esse conteúdo para que as outras pessoas também tenham acesso às coisas do Senhor, né? A gente tem, graças a Deus, se são muitos os desafios, muitas são as bênçãos que Deus tem derramado também sobre a igreja. E chega para a gente muita notícia ruim, muito compartilhamento de notícias às vezes pesadas ou negativas. Está aí uma nova missão também do cristão católico. Compartilhar coisas boas, falar que tem coisa boa acontecendo também na igreja, não é só ficar tacando pedra no fulano, tacando pedra no ciclano, o fulano fez errado, o bispo, o padre, o leigo, não. Cada um sabe e presta sua conta diante de Deus. Vamos pegar e botar coisa boa que está acontecendo, ó, projetos novos, irmãos novos, contribuindo para uma produção de música, pessoas que estão abertas a experimentar o Senhor através das canções. Faça parte disso, divulga, compartilha, entra nos canais que o Dudu deixou para a gente, não deixa de fazer isso, tá bom? E sigamos juntos para a glória do Senhor. Um abraço, meu irmão. A paz do Senhor, meus irmãos. Até o próximo, se Deus quiser. Tamo junto. Valeu, gente. Tamo junto, querido.